Oi, eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Barroco e o Arcadismo. O Barroco aqui no Brasil, ele se desenvolveu entre 1601 e 1768. Nisso, assim, ele teve 167 anos de desenvolvimento aqui no Brasil. O Barroco, ele é a arte da Contra-Reforma. E o que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma é a luta da Igreja Católica tentando conseguir todo aquele controle que ela tinha antigamente para ela de volta. Só que no Barroco, as pessoas estão nesse meio assim entre eu vou para a igreja, eu vou para a ciência. E foi nisso que o Barroco surgiu. Foi bem nesse meio assim da luta da igreja e da luta da ciência. Foi o teocentrismo e o renascimento com o antropocentrismo. Então, é no meio dessa luta entre os dois que o homem vai criar a arte barroca. Essa arte barroca, ela é uma arte mais complexa, ok? Ela vai trazer uma dualidade, o contraste entre a dúvida e o pecado. Então, vai ser tipo assim, o perdão, o pecado, a carne e a alma, nesse estilo. Um dos temas mais importantes no barroco é a efemeridade. Que o homem, ele não vai saber para o que ele vai. Então, ele tá vivendo duas vidas. Ele tá vivendo o dia de hoje. As formas mais famosas do barroco são o cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo, que é o jogo de ideias. Então, é um ou outro. Na literatura, as figuras mais usadas, elas são a antítese e o paradoxo, que já falam disso de um ou outro, que faz a troca, né? No Brasil, um principal autor, sim, vou trazer um que foi Gregório de Matos Boca do Inferno. Eu entendi assim o nome dele, eu acho que é isso mesmo. Ele trouxe, diferente do Padre Vieira, poemas obscenos e crítica e perdão. Só que o padre ele também trouxe críticas, mas, em diferença do padre, o Boca do Inferno trouxe poemas obscenos e perdão. Já sobre o arcadismo, ele começou no século XVIII. E agora, o homem, ele prefere a razão do que a igreja. Ele prefere a razão e a ciência. Isso aconteceu, assim, por volta de 1768 a 1836, mais ou menos. Então, dá cerca de 68 anos entre o desenvolvimento do arcadismo. Ele vem de Arcádia, que é uma região, uma suposta região da Grécia, onde viviam pastores que cultivavam a poesia, a harmonia com a natureza. Os autores brasileiros, eles assinavam as suas cartas, os seus poemas, como pastores, mesmo eles não sendo pastores. E eles faziam mimese, alguma coisa assim, eu não sei como pronuncia direito. Eu acho que é mimese, alguma coisa assim. Que é a imitação do clássico. O que é o clássico, né? O clássico é o grego e o romano. As poesias deles, ela sempre vai se passar no campo. Ela vai trazer sempre tranquilidade e isso traz o bucolismo. O bucolismo é a imagem de paz, de campo, sai da cidade e vai pro campo. Eles são do racionalismo, ok? E eles trazem sempre o equilíbrio, a simplicidade e o harmonioso. Isso na arte, ok? Um dos brasileiros mais importantes que eu vou trazer aqui, que é o único que eu vou citar, é o Cláudio Manuel da Costa. Ele escreveu obras poéticas e foi o autor, né, do primeiro livro Arcade brasileiro. Arcade, eu acho que é assim que se pronuncia, mas ele foi o primeiro autor brasileiro a puxar esse assunto e escrever um livro. Além desse livro, ele escreveu um poema chamado Vila Rica, que é um poema super importante e super interessante. E esse foi o vídeo. Eu espero que tenha conseguido trazer algum tipo de conhecimento novo ou reforçado o conhecimento que você já tinha.